investimento social privado no Brasil tem um papel super importante na implementação de ações com foco em desenvolvimento social, econômico e ambiental. No último ano, um conjunto de atores que estão desenvolvendo atividades nestas frentes investiu em torno de 2,9 bilhões de reais. O que a gente procura, dentro das iniciativas que o PNUD apoia, tais como a plataforma de filantropia, é somar esforços e os ativos desses atores, de tal forma que a gente consiga trabalhar de forma coordenada para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2030. A nossa principal preocupação é qualificar o debate, qualificar a implementação dessa agenda para que o monitoramento não seja um monitoramento que reivindique, mas um monitoramento que tenha a capacidade de trazer soluções. Se a gente trabalhar com temas que vão agrupar esses 4 ODS aqui, a gente pode acelerar a implementação de todos os outros. Se a gente não trabalhar com o fortalecimento das instituições mais eficazes, se a gente não reduzir as questões da desigualdade no país, se a gente não trabalhar com a questão de uma educação de qualidade, mas não uma educação unicamente formal, mas uma educação cidadã, se a gente não olhar para a soma de oportunidades dos investimentos que nós fazemos hoje, para que eles consigam ser compostos e complementares para a gente avançar, a gente não consegue atuar. É o grande desafio. Como nós podemos vencer a lógica do curto prazo, investimentos pontuais e pensar em políticas e ações que possam ser estruturantes, ou seja, que possam ter resultados a longo prazo. Essas organizações, elas têm um papel para cumprir internamente, para compreender o quão complexo é essa desigualdade, levando em conta a questão de gênero, raça e aspectos socioeconômicos também. E educar também os jovens para já crescerem com esse olhar mais sistêmico e complexo. A causa do problema da educação é o saneamento básico, então ao invés de investir só na educação no ponto final do problema, investir na causa do problema para de fato criar um impacto a longo prazo. E pensando que essas ações elas podem ser transversais do ponto de vista de incorporar a Agenda 2030 e perceber onde ela pode atuar mais incisivamente para que a ação ela seja mais efetiva. Através das parcerias você pode ganhar escala, você pode ampliar esforços e ao identificar atividades comuns, né, você é capaz de criar ações que são catalisadoras e aceleradoras da Agenda 2030. Então convidamos vocês para somarem essas iniciativas para que possamos fazer melhor esse trabalho juntos, que é só assim. ODS não dá para conjugar sozinho, sozinho não dá. Eu sou Gustavo, coordenador de políticas públicas no GIF, e em nome do GIF e do PNUD, eu agradeço e saúdo a presença de todos vocês aqui com a gente hoje, nesse encontro. Esse encontro Jornada ISP, que teve início ontem, com uma trilha de discussões voltadas ao fortalecimento da sociedade civil, dentro de um projeto Sustenta OSC, e que prossegue hoje com uma trilha de discussões voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável, em parceria dentro da plataforma de filantropia ODS Brasil, e trazendo no bojo de suas discussões as questões relacionadas à ODS e Agenda 2030. Ao longo do dia, nós temos previstas 4 mesas de discussão. Uma primeira mesa trazendo uma discussão de contexto da relação filantropia e ODS no Brasil. Uma segunda mesa voltada a estratégias transversais de implementação e alcance dos ODS, escala, inovação, financiamento e colaboração. Uma terceira mesa mais temática, né, discutindo a questão dos ODS aceleradores aqui, né, que foi passada no vídeo anteriormente, e uma mesa final com conjunturas futuras e perspectivas dessa agenda nos próximos anos.
esse encontro, Jornada ISP, ele não poderia ter sido realizado sem o apoio de importantes parceiros, que eu vou relacioná-los agora, a União Europeia, a Fundação Lehman, o Arapiaú, o Instituto Humanize, o Instituto CIA, Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, TV Globo, Fundação Banco do Brasil e Governo Federal, ICE, Instituto Sabin, Instituto Unibanco, IDES, Comunitas, Wings e a Cinemateca Brasileira, e também contando com a parceria da FGV Direito, o IPEA e Rockefeller Center. E, para fazer a abertura oficial do dia de hoje, eu chamo aqui ao palco a Luciana Guiar, gerente de parcerias do setor privado do PNUD, o Cristiano Prado, coordenador da Unidade de Pessoas e Prosperidade do PNUD, e o José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF. Bom, somar aqui o bom dia a todas, a todos juntos, Luciana, Cristiano, parceiros do PNUD, não só desse encontro, mas de toda a trajetória do ano e desses 2 anos já, né, Luciana, que nos traz a ele. E eu vou aqui tentar muito brevemente, vou estar aqui na primeira mesa, só nessa introdução ecoar um pouco o que dizia ontem, no início desses 2 dias, né, sobre o inevitável desse momento cuja partida se apoia num arco amplo de agradecimentos, né? Agradecimentos pelas parcerias, pela presença na realização desse encontro, mas, sobretudo, na trajetória ao longo do ano que nos traz até ele, né? Este é um momento para a gente que fecha um ciclo, uma jornada desse ano de 2018, que para nós se iniciou, para nós no GIF, se iniciou com a realização do 10º Congresso GIF, em abril, né? E, naquele momento, o Congresso levantando a temática era Brasil, democracia e desenvolvimento sustentável, que contribuições do investimento social privado para a formação necessária de novas agendas e de novas convergências em torno de agendas possíveis no país, para o aprofundamento da democracia, para a expansão da cidadania, de direitos, de oportunidades para todos na nossa sociedade e para o desenvolvimento sustentável. E já naquele momento, registrando, dialogando com a percepção de um país que foi capaz, esse ano, não só de números, né, de efemérides redondas, não só era o 10º Congresso do GIF, mas, sobretudo, eram 30 anos da Constituição de 1988, portanto, 30 anos de trajetória democrática nessas décadas no país, e a gente dialogava com o contexto de um país que foi capaz de avançar imensamente nesse período, nessas agendas que eu mencionei. Nós produzimos, com todos os limites com os quais nos deparamos nesses últimos anos, um ambiente institucional e uma sociedade democrática com possibilidade de ação cidadã, de liberdade, de participação na vida pública, sem precedentes na nossa história, né? E nós fomos capazes de avançar também imensamente nos desafios de inclusão, de desenvolvimento no plano social, no plano econômico. Eu gosto sempre de dizer, Cristiano, gosto sempre de evocar, né, nesse espírito de recordar o quanto pudemos construir, o gosto que dá a observar o mapa do IDH no Brasil, quando a gente olha década a década, quando você olha 1980, 1990, 2000, 2010, né, você tem ali uma evolução que dá gosto de ver, porque ela claramente traduz conquistas que não são de nenhum ator específico no contexto da sociedade brasileira, mas que são da sociedade brasileira. O que quer que tenha sido possível alcançar, e não foi pouco, é fruto da ação, do esforço de muitos que estão aqui, de muitos que estiveram antes e de todos e todas nós, né? Então, de um lado, a gente fazia esse balanço, e, de outro, o sentido de que esses últimos anos, acabei de mencionar isso, nos contam também dos limites que esses avanços encontram em todos esses planos e, portanto, do desafio de formar novas agendas, novas convergências possíveis nessas agendas que nos permitam avançar nessa trilha e não estagnarmos ou, ao contrário, perder terreno ou recuar, né? Então, o Congresso abriu o ano com esse espírito e, ao longo do ano, esse arco de parceiros que o Gustavo listou aqui, né, mais do que parceiros desse evento especificamente, né, são parceiros das iniciativas, dos esforços que nos trazem até aqui, que desaguam nesse evento ao longo do ano, né, ontem dialogando imensamente com o projeto
da sustentabilidade econômica, do fortalecimento e da sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil e do espaço da sociedade civil da ação cidadã no Brasil, que é realizado com apoio da União Europeia, de vários dos parceiros que estão listados aqui na rede de associados do GIF, com a participação de fundações, de organizações múltiplas da sociedade civil, né, e a parceria com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e do IPEA. Então, ontem, com a agenda muito focada no nosso papel para o aprofundamento na chave da cidadania, da democracia, do fortalecimento da sociedade civil e do espaço de ação coletiva no país, e hoje, dialogando, sobretudo, com o processo, né, ontem a gente teve o processo do Sustenta OSC, hoje, sobretudo, com o processo da plataforma Filantropia ODS, que é uma iniciativa, um espaço puxado, a Luciana e o Cristiano vão trazer mais, impulsionado e liderado pelo PNUD, com a participação de atores diversos no campo também da filantropia, do investimento social no país, e que busca, como o próprio nome diz, aprofundar e discutir modos e construir modos de aprofundamento da nossa conexão, aí nesse caso com a agenda de desenvolvimento inclusivo, equalitário, sustentável no país. Então, se ontem era sobre democracia, cidadania e sociedade civil, hoje é sobre agenda pública e sobre o que nos desafia para avançar numa trilha que é de equidade, que é de diversidade, que é de sustentabilidade no nosso horizonte. E guiados, né, norteados ou motivados pelo marco da Agenda 2030, a plataforma funciona no âmbito global. Então, esses dois processos e todos os outros do dia a dia do GIF, né, da discussão de modos de ação, na avaliação, na comunicação, nas parcerias, da conexão com temas da agenda, falaremos mais disso um pouco no dia, nos traz aqui hoje. Então, já citei aqui vários, mas é um prazer imenso para a gente poder atuar, cumprir esse papel de funcionar como plataforma para essa agregação de esforços, para esse adensamento e formação de redes orientadas a essas pautas no país. E, portanto, eu começo essencialmente com agradecimento a quem está nesse processo, esteve nesse processo, a quem está aqui hoje e a todo mundo. E a Cinemateca por nos acolher. E só porque acho que esse é o melhor momento, ontem a gente estava começando a jornada, depois a gente vai estar fechando, também aqui uma saudação, eu gosto muito de saudações de rede de todos, em nome de todos, então aqui com o chapéu de secretário-geral, também a toda a equipe do GIF, né, que mais do que a equipe do GIF, é uma equipe nuclear dessa rede, dessa plataforma, desse esforço cotidiano de agregar esforços, de somar esforços, e que, portanto, não só com maestria e com energia sempre inacreditável, sempre impressionante, nos traz a esse dia de hoje, mas realiza o gosto e a satisfação da gente poder fazer essa trilha juntos ao longo de todo o ano e sempre. Então, agradecimento a todo mundo, em nome de todos e de todas. E passar aqui, chamar o Cristiano para a saudação também. E ao passar o bastão, falar também, Cristiano, da minha alegria, nesse caso, além de institucional, né, tudo isso que eu falei, é uma agenda que poder ter o diálogo e a cooperação renovadas com o Sistema ONU, com todo mundo que está na plataforma, é sempre um gosto imenso, mas pessoalmente também, além de ter me dedicado muito a iniciativas no espaço da sociedade civil no país, eventualmente no plano governamental, tive a alegria de trabalhar em parceria e trabalhar no Sistema ONU em momentos diversos da vida, então é sempre uma satisfação pessoal muito grande a gente poder estar aqui junto, levando esse bastão adiante e construindo nesse âmbito de parceria. Passar para o Cristiano, outra vez com obrigado a todo mundo. Agora sim. Obrigado, Zé Marcelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. A sua fala, Zé Marcelo, foi muito forte de parcerias. E a gente tem uma clareza muito grande no Sistema ONU de que, se a gente quiser avançar para onde a gente precisa ir, a gente vai precisar de ter reforçada essas parcerias e atuar sempre em rede. O Sistema ONU, lá atrás, lançou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, né? E aí a gente conseguiu, no Brasil, avançar muito em todos os indicadores. A mortalidade infantil diminuiu significativamente, a mortalidade de mulheres, a desigualdade também diminuiu, uma série, a saúde melhorou, a educação melhorou, isso entre a década de 90, 2000. E aí chegou o momento em que o mundo precisava revisitar aquelas metas e aqueles indicadores, né? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles tinham sido pensados muito focados nos países em desenvolvimento, dentro dos países em desenvolvimento. Então, na Rio+20, os líderes concordaram com um novo plano.
Agora, vocês imaginem o seguinte, o sistema ONU, a ONU é formado por 192 países. Aqui, as pessoas, muita gente provavelmente mora em apartamento, né, em prédio. Reunião de condomínio. Como é uma reunião de condomínio num prédio? Né, é um caos. Um quer ter 3 cachorros, o outro acha que não tem que ter animal nenhum no prédio. Uma pessoa acha que tem que fazer reciclagem, o outro acha que tem que misturar todo o lixo. Tem a pessoa que acha que tem que aumentar a segurança, o outro acha que tem que, do jeito que está, tá bom. Né? E ainda assim, aquelas pessoas que são mais ou menos similares em alguns aspectos, conseguem se entender, às vezes não. Agora, imagina juntar 192 países, dos mais radicais em questões humanitárias, aos que consideram que o meio ambiente precisa ser preservado a todo custo, os que acham que não, os que consideram um determinado padrão para direitos humanos, outros outro padrão, botar todo mundo junto para conseguir encontrar um patamar mínimo em que todo mundo concordasse. Por incrível que pareça, isso foi feito, né? E dali surgiu a evolução, se eu posso dizer assim, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, eles formam o que a gente chama da Agenda 2030, né, que são metas e ações que a gente precisa fazer para ter um mundo melhor daqui a, agora, quase 11 anos. Né, o tempo está voando. Né. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são pensados em 5 pilares, né? Pilares que incluem planeta, que é a parte de meio ambiente, olhado de uma forma mais holística, a parte de paz, e também pensado paz, instituições, direitos humanos, a parte de pessoas, que inclui o ser humano no seu todo, né? E a parte de prosperidade, que inclui não apenas a renda, mas a capacidade de cada um ter uma vida digna e de poder crescer e se desenvolver e ter os meios necessários para isso. E esses 4 pilares, eles só acontecem se tiver parceria, que é o 5º pilar. Né? O sistema ONU, portanto, as nações que participaram, as 192 nações, entenderam que sem parceria a gente não consegue mover o mundo para onde a gente quer. A gente não consegue fazer com que as pessoas tenham seus direitos garantidos, a gente não consegue diminuir as desigualdades, a gente não consegue levar a educação para quem precisa, a gente não consegue garantir o direito das minorias. Sem as parcerias, a gente não avança. Tem um lema muito forte na Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. Talvez esse seja o maior desafio, né? Porque a gente sempre pensa, não, eu vou atuar onde eu consigo ser mais efetivo, onde eu gero mais impacto. Mas e o mais vulnerável? Como é que eu faço para ele vir junto? A Agenda 2030 ela é pensada para que todos tenham oportunidade, não que a maioria tenha oportunidade. E, novamente, a gente só consegue propiciar oportunidades para todos se nós tivermos parcerias. O PNUD é uma das muitas agências que a ONU tem. Né? E essa agência, que é a maior agência da ONU, ela trabalha no desenvolvimento, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E, novamente, o desenvolvimento pensado de uma forma holística, o todo. Né? Então, a gente está olhando sempre sobre a ótica econômica, social, ambiental, de instituições, de direitos humanos, né? E buscando parcerias. E aí a gente tem muito orgulho de estar participando e ser um apoiador e um parceiro desse evento e de várias outras iniciativas que temos atuado no âmbito da filantropia, com negócio impacto. A gente realmente acredita que só o setor público não vai dar conta de fazer tudo o que a gente precisa para poder avançar em todas as dimensões que a gente precisa. O setor público sozinho não vai conseguir garantir que ninguém vai ser deixado para trás. Então, a Agenda 2030, as nossas metas, nossos objetivos, e nesse sentido, os mais vulneráveis da população brasileira e do mundo precisam das parcerias, precisam do setor privado, precisam das instituições filantrópicas, precisam de todos.
unidos, atuando na mesma direção, respeitando suas diferenças, mas encontrando um denominador comum que permita a todos nós avançarmos nessa direção. É com muito orgulho que a gente está aqui hoje participando dessa iniciativa e vamos continuar batalhando cada vez mais para fortalecer todos esses parceiros que estão aqui. Muito obrigado. Luciana vai falar rapidamente sobre a questão de filantropia, correto? Então, bom dia. Eu vou falar rapidamente, até porque vocês já viram bastante aí do vídeo da plataforma de filantropia. Eu falo em nome de um coletivo de organizações, né, composto pelo nosso conselho curador, aqui apresentado, e também um conjunto de fundações e institutos que resolveram abraçar essa causa, né, e participar conosco das ações que a plataforma de filantropia vem fazendo no Brasil. A plataforma é uma iniciativa global do PNUD, Rockefeller Philanthropy Advisors, e internacionalmente conta com o apoio da Fundação Ford e da Fundação Hilton. No Brasil, nós somos o 8º país a se juntar à plataforma, e aqui a gente tem esse grupo de parceiros que vem atuando fortemente para alinhar as estratégias dos institutos e fundações para incidir de uma maneira mais efetiva e potencializar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dessa grande agenda de desenvolvimento, né? Então, o conjunto de países que abarca essa plataforma é bastante diverso. A gente tem Gana, Quênia, Colômbia, China, Índia, Estados Unidos, né? Então, a gente está falando com um grupo de atores aí bastante grande e que entendem que a filantropia tem um papel fundamental nas questões de desenvolvimento, vem atuando fortemente, resolvendo questões-chave, né? Que vai desde das oportunidades de cura para a AIDS a outras questões relacionadas à redução das desigualdades, mas que incide de uma maneira bastante fragmentada e com pouca visibilidade. Então, o papel é exatamente alinhar as estratégias, somar esforços e mostrar que o impacto que o investimento social privado tem feito, né, para as questões de desenvolvimento, ele é chave, ele é fundamental. Então, ao longo desse ano, esse grupo de organizações trabalhou fortemente, não só esse ano, mas também no ano passado, mas, particularmente, esse ano, o que a gente quer trazer para vocês é muito desse trabalho coletivo que se fez, construindo trilhas colaborativas, em que a gente olhou quais poderiam ser os aceleradores dos ODS no Brasil, se identificou 4 ODS que já foi apresentado aqui na frente, olhando, basicamente, a questão de parcerias, meios de implementação, redução da desigualdade, paz, justiça e fortalecimento de instituições e a qualidade da educação, sempre trabalhando pela perspectiva de um pensamento sistêmico, né? Quer dizer, problemas complexos exigem soluções sistêmicas, né? Acho que esse é muito o mindset que nos leva a trabalhar e a identificar onde estão os aceleradores ou os pontos de acupuntura que podem, de fato, catalisar esforços, né, para que a gente consiga alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável de uma maneira mais efetiva, cada um trabalhando nas suas frentes, né, de atuação, no seu propósito, mas, sobretudo, colaborando para que a gente consiga, de fato, ter um papel fundamental nas questões de país e nas questões de desenvolvimento. Então, esse é o grande framework que nos une, né, e que nos leva a trabalhar em conjunto. Então, a gente vem atuando basicamente em 3 pilares. Um é educar e informar. Então, compartilhar informações, e particularmente nessa troca de conhecimento com as plataformas globais e com outras iniciativas, né? Conectar ações e, portanto, somar, né, aprendizados, esforços desses atores que atuam no investimento social privado no Brasil e nos outros países. E o terceiro é catalisar, né? Olhar como é que a gente pode potencializar esses esforços, somar também ativos e co-investir em estratégias que, de fato, vão fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas. Então, hoje, ao longo do dia, o que vocês vão ver fortemente é isso, é um trabalho, né, a gente tem mesas que vão apresentar essas frentes, que foi um trabalho de cocriação e construção coletiva de ações que, se entende, vão, de fato, ajudar a fazer uma diferença no nosso país. Então, eu queria muito agradecer em nome desse grupo por vocês estarem aqui hoje e para a gente poder celebrar o que a gente tem feito, né?
Queria só compartilhar com vocês, não só o site da plataforma, ele é um site em inglês, mas que pode ser transformado em qualquer língua, tem em torno ali de umas 50 línguas que pode ser traduzido, né? Então, SDG Philanthropy é a plataforma global, a gente está trabalhando agora com a localização desse site no Brasil, se vocês quiserem se informar mais sobre a plataforma, fiquem à vontade. E mostrar um pouco dos dados que a gente levantou dentro do material de conhecimento que a gente produziu ao longo dos anos, e desse ano e do ano passado. A gente colaborou com o GIF em trazer a agenda dos ODS para dentro do censo GIF. Foi um trabalho bastante forte, conjunto, que fizemos, mostrando um pouco onde hoje, né, trazendo uma fotografia de onde hoje os institutos e fundações, o investimento social privado como um todo, que está na base do GIF, está incidindo nos ODS. Né? Então, basicamente, aparece aqui o ODS 4, né, qualidade de educação, 10, redução da desigualdade, o ODS 8, com foco em crescimento econômico e emprego, e o ODS 5, da questão de gênero, né, da igualdade de gênero. Então, esses são os dados do qual nós partimos, né, e para onde a gente vem olhando de que maneira o investimento social privado brasileiro vem atuando com essa agenda e de que forma ele, de fato, incide e pode melhorar a sua atuação dentro dessa grande agenda que nós estamos trabalhando. E é uma agenda que é muito interessante, porque ela é uma agenda que depende de todos nós. Né? A gente diz que é uma agenda que vai do chefe de família ao chefe de Estado. Né? E cada um de nós tem o papel de implementar essa agenda da maneira que entende, que achar melhor. Então, nesse sentido, é fundamental abraçá-la, não só, porque em 2030, não só o Brasil vai ter que responder por ela, mas nós também. E acho que essa é uma grande oportunidade da gente construir o país que a gente quer, né, com os recursos e as oportunidades que a gente tem aqui. Então, muito obrigada e bem-vindos. É o momento do investimento social privado se perguntar qual que é mesmo a nossa agenda, onde a gente quer impactar, né? Qual é o caminho que nós temos que trilhar. Direito das mulheres, questão da segurança, das cidades, a questão dos desafios ambientais, do clima, de avaliação de impacto social. Segurança pública, historicamente no Brasil, foi tratado como um problema de polícia, e a polícia que resolve. É impossível você ter um país desenvolvido violento, né? Então a agenda de segurança pública ela toca na questão do desenvolvimento. Fundações e instituições que conseguem enxergar que o seu negócio também passa por ter uma sociedade mais segura, menos violenta. São pouquíssimos institutos que consideram a questão de gênero e dos direitos das mulheres nos seus investimentos. Em especial, da violência contra as mulheres. Mas esse é um cenário que vai ter que mudar. É muito difícil as empresas se desconectarem desse discurso e desse tema nas suas práticas, e vai ser cada vez mais difícil daqui para frente. Não haverá uma cidade sustentável sem enfrentar a questão das periferias urbanas. Os grupos de base, eles são fundamentais na discussão para ter uma cidade sustentável. O investimento social privado ele pode atuar fortemente na causa da habitação, que é um grande problema que a gente enfrenta. A expansão contínua das cidades vai gerando periferias cada vez maiores e menos investidas do ponto de vista urbano e também dos serviços sociais. Focar ainda mais na construção dessa sinergia, nessa aliança, nessa coalizão de interesses sinérgicos para melhorar e transformar a gestão pública no nosso país. É pensar como é que a gente pode fazer para ter as melhores pessoas, as pessoas mais aptas nos cargos críticos de governo, capazes de promover uma gestão pública focada em resultado, focada na sociedade, que busque a inovação, que busque cada vez mais um Estado que dê conta de responder aos anseios da sociedade.
Oi, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia da Jornada ISP. Meu nome é Giovana, da área de comunicação do GIF, e para dar início à primeira mesa do dia, Desafios da Filantropia na Promoção dos ODS, eu chamo novamente ao palco Cristiano Prado, que é coordenador da Unidade de Pessoas e Prosperidade do PNUD. Obrigada. Ok? Sim. Mais uma vez, então, vamos começar aqui. Eu queria começar, então, chamando também aqui para compor a nossa mesa o José Marcelo Zac, por favor, do GIF. Acho que aparece aqui. Isso. Então, ele é secretário-geral do GIF, coordenador do Pacto pela Democracia, bacharel em Direito pela USP e mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard. Foi fundador da Casa Fluminense, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Sou da Paz, entre outras iniciativas na sociedade civil. Também queria chamar aqui para a mesa a Suzana Dias Rabelo de Oliveira, atualmente assessora especial da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria do Governo da Presidência da República, atuando em articulação institucional e social na implementação da gestão de governança da Agenda 2030 para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É também professora no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília e na Universidade Paulista. Tem doutorado, mestrado e graduação em Geografia pela Universidade de Brasília. Atua principalmente nas áreas de articulação institucional e social, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento regional. Também queria chamar aqui para compor a nossa mesa a Márcia Friso. Márcia? Bem-vinda. Márcia Friso é supervisora executiva de responsabilidade social da Globo, onde coordena a agenda sobre os ODS, e principalmente a Geração da Manhã, que está passando toda vez aí na TV, vocês já devem ter visto. Todo mundo viu, né? Sim. Sobre a sustentabilidade ambiental, menos é mais, e sobre saúde e qualidade de vida. Tem graduação em MBA em Marketing e curso de especialização em responsabilidade social, e está na Globo desde 2000. Ajudou a criar e desenvolver a Universidade Virtual da Globo, Uniglobo, e a estimular a atuação socioambiental da empresa. Então, um prazer, obrigado estar com vocês aqui. Eu também queria chamar a atenção e agradecer para a nossa tradutora de Libras, que está aqui do lado. Qual é o seu nome? Para a Célia, por favor. E a Carol também. É muito importante estar preparado para não deixar ninguém para trás, mesmo que a gente não tenha certeza se precisaremos ou não de tradutores. Então, também parabenizar aqui a organização do evento por ter considerado isso, que demonstra que a prática ela já está executando o que a gente está pretendendo fazer. Então, rapidamente, a gente vai ter 10 minutos para cada um de vocês falarem, um desafio para a gente poder manter no tema, e aí para a gente poder ter um espacinho para poder ter a nossa discussão também. Rapidamente, eu vou falar da questão do PNUD, a Luciana comentou um pouco da plataforma de filantropia, e eu comentei, e vou falar de novo, sobre não deixar ninguém para trás. Como é que a gente faz para não deixar ninguém para trás? Para não deixar ninguém para trás, a gente tem que ir para a ponta. A gente tem que ir para as cidades onde as pessoas moram, a gente tem que garantir que a gente está levando os projetos para onde é necessário. E aí o PNUD, para falar de uma coisa específica, a gente tem atuado através de uma metodologia em que a gente desloca, identifica regiões vulneráveis, e no nosso documento de país a gente identifica principalmente o Norte e o Nordeste como uma região vulnerável, onde a gente precisa acelerar o desenvolvimento para poder alcançar a Agenda 2030. E a gente, então, costuma organizar missões onde vai um bom time do PNUD para um Estado discutir com o governo do Estado, com a sociedade organizada, sociedade civil,
universidade, o setor privado, quais são os desafios que aquela região tem, como é que a gente consegue incorporar uma reflexão técnica nos planos de governo, como é que a gente consegue encontrar o que nós chamamos dos aceleradores, aqueles pontos lá de acupuntura que a Luciana comentou, para viabilizar que aquela região, de fato, seja acelerada. Então, recentemente, a gente fez uma incursão dessa no Piauí. Né? O Piauí ele é um estado vulnerável, às vezes... assim, ele às vezes não está no radar das principais ações que a gente vê, é um dos piores IDHs, é um estado que tem a menor produtividade, falando aqui do meu lado da economia, a menor produtividade da economia, de uma forma geral. Então, assim, tem muita... O Piauí ele está muito atrás do que a gente gostaria que ele tivesse, e quando a gente observa com outros estados, inclusive do Nordeste. Então, nós escolhemos o Piauí por ser um estado que precisava, fizemos uma incursão lá, trabalhamos junto com o governo do estado para avaliar possibilidades de alteração no PPA deles, para incluir a questão da Agenda 2030 de uma forma mais integrada. E agora, junto com as parcerias que estamos desenvolvendo no local, e inclusive com recursos próprios do PNUD, a gente está iniciando uma série de ações lá no Piauí, das mais variadas temáticas, para tentar acelerar o crescimento daquela região e o desenvolvimento daquela região. Então, temos ações que vão desde da questão de gênero e reforçando a resiliência das mulheres e viabilizando que elas possam ter um acesso pleno a todas as condições e, portanto, se desenvolver e contribuir plenamente para a região e se sentirem confiantes e seguras e prontas para atuar como elas podem atuar. A gente tem também iniciativas junto ao governo do Estado para também, como eu disse, fortalecê-los institucionalmente e garantir que a Agenda 2030 avance para dentro dos planos de governo, porque o governo é um direcionador. E a gente tem também uma agenda muito forte com o setor privado, de tentar levar recursos do setor privado, recursos de filantropia, do investimento social privado, para aquela região, através, principalmente, de negócios de impacto. Né? Diferentemente daqui, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a temática de negócio de impacto lá ainda não está muito organizada. Ela precisa de esforço e de recursos para poder ser organizado, identificado e, de fato, que aquilo possa florescer e as parcerias possam ser desenvolvidas. Então, esse é um exemplo prático que a gente está atuando para levar para a ponta as ações e que a gente conta com a parceria do setor privado, através do investimento social, para garantir que os recursos e os meios sejam disponíveis para quem mais precisa. Eu vou passar a palavra aqui para o Zé, para começar a fazer a primeira apresentação. Então, temos 10 minutos. Dei start aqui. Opa, no tempo, vamos, eu consigo. Mas agradecer aqui o Cristiano, Suzana, Márcia, saudar. E, enfim, acabei de fazer a abertura, então tem o risco de estarmos aqui até ouvidos demais. Então, eu queria dialogar nesses 10 minutos muito com a fala que tem um espírito introdutório para a gente levantar a bola para seguir ao longo do dia. E, mais que isso, né, eu falei no começo de todos os agradecimentos, acho que um agradecimento a mais fundamental é para todo mundo que está aqui hoje. Né? Falei de tudo que estivemos e todos que estiveram ao longo do ano, né? Mas eu acho que esse é um momento especialmente desafiador. Né? Acho que temos muitos tocados, seja pela fadiga desse ano, né, para quem dialoga com a esfera pública no país, né, seja por alguma inquietude para quem dialoga com agendas de desenvolvimento sustentável, de democracia, etc., seja de apreensão. Então, a gente eu falava, né, um momento que tem sido, em todas as frentes que tocamos, que me dedico no dia a dia, muito desafiador a gente conseguir estar juntos e fazendo esse exercício de balanço, de, né, até onde viemos, até onde trouxemos o bastão, o que nos desafia para frente, como é que a gente atualiza agendas. Né? Então, que a gente possa estar aqui hoje mobilizados nisso, me parece
especialmente valioso. E estou falando isso, além de para saudar todos e todas que estão aqui com esse espírito hoje, né, para me permitir aqui uma digressão em relação a essa agenda, né, nós, a filantropia, a verde social e os ODS, quase que singela, né, quase que pueril, mas que eu acho que importa, né, que é um pouco sobre o que é que nós fazemos, por que é que nós fazemos, sobre o que é tudo isso, né. E aí me ocorre aqui evocar uma formulação, né, que parte de uma fala, né, de novo, singela, né, todos nascem livres e iguais em direitos, né, como ponto de partida, né. Mais que isso, uma construção de cadeia de livres e iguais em direitos, todas deveríamos nascer também iguais em oportunidades, né, independente do local e da circunstância de nascimento, ter a possibilidade de realizarmos-nos individualmente nas nossas trajetórias de vida, com equidade, com igualdade, independente de onde nascemos, como nascemos e de onde viemos e de quem somos, né? A partir disso, construir um ambiente de sociedade onde todos possam gozar dessas prerrogativas, independente de sua condição, né? De novo, de sexo, de condição de opção sexual, de religião, de nacionalidade, de cor, etc., né? Enfim, essa formulação também tão básica, tão singela quanto isso, e construir e realizarmos-nos como sociedade num ambiente que é inclusivo, que é solidário, que se afirma pela força da sua pluralidade, pela força da sua diversidade, quer dizer, sermos plurais, sermos diversos, nos fortalece, nos realiza como coletividade, lá no condomínio, né? Na sociedade, o condomínio será mais forte, mais belo, mais capaz, mais efetivo, na medida em que ele for capaz de ativar aquela diversidade, aquela pluralidade, da melhor maneira e realizá-la plenamente. Uma sociedade que, ao fazer isso, promove um ambiente de desenvolvimento solidário, inclusive no qual os resultados dessa capacidade de realizarmos coletivamente se distribuem também de maneira adequada, de maneira justa, né? E que nós criamos um ambiente que possa ser de realização, de convívio, em harmonia conosco mesmo, de relação individual, de convívio conosco mesmo, e com o planeta, né? E com o meio ambiente, né? Capaz de legar avanços que são duradouros e que se transmitem de nós para gerações que nos sucedem e que permitam que a gente consiga avançar coletivamente. E, por fim, na qual, enfim, a construção de rumos, a construção de destinos, o encaminhamento daquela reunião de condomínio, Cristiana, possa se fazer com o exercício daquelas liberdades, com todos e todas podendo ter voz, e na soma dessas vozes também a gente sendo capaz de produzir bem público para valer, com todo mundo, para todo mundo, duradouro, sem que ninguém evoque a condição de arbítrio, de querer ser o autocrata e silenciar todos os demais, né? E conseguimos avançar. Bom, essas construções aqui singelas, eu diria, né? Eu não quis deixar de começar o dia recuperando elas na sua quase simplicidade, porque eu acho que essa é uma simplicidade muito poderosa e que é preciso muito nesse momento, não só desta comunidade, deste país, mas do planeta, recordar. E acho, né, nós todos, né, somos basicamente portadores dessas ideias. Essas ideias emolduram a nossa existência possível como coletividade humana, né, com os cidadãos na comunidade, no espaço nacional, no espaço do planeta, né. E gosto sempre, Cristiano, de entender os ODS, né, como você falava ali, do pós-metas do milênio e tudo isso evoca um trilho do qual os ODS são a expressão concreta contemporânea, né? Esse esforço de atualizar, bom, dado tudo isso, dado desses objetivos, dado o reconhecimento desses objetivos, para além das diferenças que temos no condomínio ou no planeta, né, com objetivos comuns a ser perseguidos, né, como que a gente atualiza, então, os nossos desafios, as nossas trilhas, as nossas metas, para sermos capazes de pegar o bastão de onde ele está, porque democracia, porque construção coletiva é sempre corrida de bastão, né, não tem mágica, né, é pegar e levar adiante, pegar de onde ele está e até 2030 entregá-lo aqui, né. As ODS são basicamente a expressão dessa atualização dessa pauta na forma de metas, na forma de trilhos, na forma de uma convocação, para que a gente possa caminhar e seguir caminhando coletivamente nessa direção. Me parece, insisto, extremamente valioso recordar e reafirmar isso no contexto que a gente tem hoje no país e no planeta, né? E acho que é com esse espírito que a gente está aqui hoje, e só por isso eles já seriam, né, bússola e norte que são para as nossas ações cotidianas, né? E nessa chave, como que a gente produz esta realização de equidade, essa realização de democracia, essa relação de sustentabilidade no sentido mais amplo para o nosso horizonte de desenvolvimento. Bom, foram 6 minutos, eu tinha planejado fazer essa evocação singela até a metade, para dialogar na outra metade
um pouco com, bom, mas então o que fazer, né? Que desafios? E quando eu volto, né, nessas pedras fundamentais do que nos move, né, como valores, como horizonte, como desafio, né, eu acho que quando eu pergunto o que fazer, também é meio inevitável voltar, até nessa perspectiva de trilho, né, eu dizia, 30 anos de experiência democrática, 10º Congresso GIF, o ano, os desafios para frente, tudo isso, né, um pouco voltar também a um balanço de trilhos que são fundamentais para o nosso papel, né. A gente organiza ali o nosso trabalho, o nosso esforço no GIF de procurar funcionar como plataforma nesse campo do investimento social, em sentido estrito, da sua interconexão com a sociedade civil e com o espaço público em sentido mais amplo, em 3 dimensões fundamentais, né. Primeiro, a gente tem um desafio de sermos promotores, seguirmos sendo promotores dessa agenda, desses valores e da capacidade de engajar a todos e a todas no espaço da sociedade com a sua construção, né. A sociedade, a cidadania, o setor privado, o setor público, ninguém poderá realizar isso sozinho. Desenvolvimento, por definição, é, no fim do dia, a soma dos esforços, da capacidade de mover visões, expertise, conhecimentos, ponto de vista, ideias, esforços, energias, com tessitura, né, com interconexão. Então, isso é sobre todo mundo. Então, o primeiro desafio, que é esse, de sermos portadores desses valores, dessas agendas em sentido amplo, e no nosso campo aqui mais específico, né, a gente avançou muito nesses 22 anos de existência do GIF, nesses 30 anos de existência democrática, de várias das organizações que estão aqui, e muitas delas, eu arriscaria dizer que talvez a maioria delas, não pré-existindo a essas 3 décadas, né, avançamos muito em fortalecer esse espaço de cidadania, de ação pública e coletiva no país em torno disso, né. Claramente, não temos todos e todas que poderiam estar a bordo nisso, né. A gente pode fartamente ter muito mais a sociedade brasileira, cada um de nós individualmente, não só fazendo bem a lição de casa, né, cuidando bem do seu lixo, gerindo bem o condomínio, mas atuando no espaço público, contribuindo com recursos, com energia, né, de acordo com as suas possibilidades. Quem tem menos recursos, aportando energia, o recurso que tem, quem tem mais, reconhecendo que ninguém se faz sozinho e devolvendo para a coletividade aquilo que se fez e que se constrói a partir da coletividade. Então, essa cultura de que, né, não só ninguém é feliz sozinho, mas ninguém se realiza sozinho. Então, com essa cultura de valorizar o espaço coletivo, o setor privado fazendo papel. Então, tem um lado que é de expansão, né? Acho que a gente tem claramente uma tarefa de como é que a gente produz uma nova onda de engajamento nessa chave nos vários setores da sociedade brasileira. Depois, a dimensão de qualificação, de aprimoramento, de boas práticas, de efetividade, né? Aqui estamos falando da intenção, né? Precisamos avançar nessa direção. Isso é um passo fundamental, mas isso não dá conta do problema. Quer dizer, está no DNA, não só do GIF, mas acho que de todos que aqui estão, né, um compromisso com, além da boa intenção, além do senso de ação coletiva, de ação cidadã, de solidariedade e tudo mais que mova essa inserção na esfera pública, é preciso ter qualidade, é preciso ter transparência, é preciso ter boa governança, é preciso ter compreensão da sua inserção adequada no espaço público, né, é preciso ter práticas de qualidade na ação. E aí eu queria destacar 3 pontos rapidamente. O ponto de avaliação, entendido não só como se o que eu estou fazendo está bom, mas o sentido de que o nosso papel tem que ser ajudar a produzir soluções novas, inovação, né? Alguém falou aqui do Instituto da Paz, né? Eu comecei a minha vida muito envolvido com a agenda de segurança, de violência, no final dos anos 90, e uma das primeiras reuniões que eu tive com investidores sociais, estava no grupo de empresários, professor da Paz, eles diziam, não, a gente está muito preocupado com o cenário da violência em São Paulo, queremos fazer aqui, somar esforços, recursos para alterar esse cenário. E ele dizia, bom, então, legal, o que vocês estão pensando em fazer? Não, a gente fez aqui um fundo, tal, estamos pensando em comprar algumas viaturas e tal. E a gente perguntou, bom, então, quantos bilhões vocês estão pensando em colocar nisso? Né? Porque viatura, o orçamento da Secretaria é de 11 bi. Então, para fazer alguma diferença no hardware, você vai ter que ter escala, né? E um pouco o ponto era, será muito bom se você fizer isso, será sempre uma contribuição, que qualquer um é positiva, né? Mas esse recurso, a ação da cidade, quanto mais ela puder fazer diferença no software, quanto mais ela puder produzir conhecimento novo, encontrar respostas novas, modos de parceria e de articulação novas, né? Disseminar isso com comunicação e com estratégias de fazer com que isso possa se apropriar no debate público, na esfera pública, melhor. Então, acho que eu aqui sublinharia, para além de toda a qualidade, como que a gente renova e aprofunda essa capacidade de produzir inovação, de produzir respostas para aquilo que não tem respostas nas várias dimensões da nossa agenda pública e de disseminar, dar escala, dar alcance para isso no debate e na nossa prateleira, no nosso repertório de soluções públicas. E aí fecho, tendo não conseguido aqui os 10, mas terminando em 12, com a terceira dimensão, que eu falei aqui dos vários temas da agenda pública, que é do aprofundamento permanente da nossa conexão com a agenda pública. Vocês viram aqui o vídeo do programa que a gente chama ISPPOR, né, que é
também nesse espírito de balanço, né, a gente tem temas, educação, cultura, saúde, muito de meio ambiente, não tudo, mas muito de meio ambiente, né, infância, adolescência, juventude, né, em que atuamos bastante. Temos aqui um desafio permanente de avançar nisso tudo que eu falei antes, e de adensar a nossa capacidade de cooperação e de entre nós e com os vários setores envolvidos, né. A gente tem temas em que atuamos menos, né, que são temas fundamentais na pauta ODS e na pauta da sociedade brasileira, né. Toda a agenda de equidade, de redução de desigualdade, de promoção de diversidade nas várias dimensões, de raça, de gênero, de opção sexual, etc. Né? Toda a agenda ambiental, água, energia, gestão de recursos naturais, agenda de mudanças climáticas. Apareceu aqui no vídeo a pauta urbana, que nos desafia, né? Cidades sustentáveis, segurança, justiça, inovação, desenvolvimento científico, né? Patrimônio histórico, tecnologia, enfim, poderia continuar aqui listando vários, a gente sabe disso. Então, acho que é um terceiro desafio permanente, que é como que nos vemos articulados com os vários atores na esfera pública, na sociedade como um todo, no setor público, no setor privado, com os órgãos de cooperação internacional, com as universidades, e como que ajudamos a produzir respostas o mais possível em sintonia com esse marco que é do quadro completo da Agenda ODS e com o quadro completo de desafios da sociedade brasileira. Acho que essa, né, nessa linha de balanço, e, como eu disse, volto aqui, tudo isso é uma fotografia de onde estamos e como é que a gente avança nessas três dimensões. E que faz de nós, né, nesse espírito de bastão, para terminar aqui em definitivo, eu diria, há um tempo, né, guardiães dessa agenda, desses valores, desse norte e desse sentido de percurso na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta, em torno dessa construção ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? E acho que essa é uma tarefa permanente que a gente precisa ter, e vale perguntarmos como que a gente pode exercê-la sempre cada vez mais nesse momento, e, ao mesmo tempo, de propulsores dela, e aí esse espírito de que nada começou antes, e eu tenho muito sublinhado o quanto foi possível avançar, porque é importante lembrar disso, nós não começamos agora, e nós temos produzido muitos êxitos, né, no momento em que tantos limites são evidentes, né? Reconhecer isso nos motiva e nos dá chaves para sermos capazes de reafirmar o trilho e enfrentar os limites e os desafios. Então, acho que essa chave de, nesses trilhos, conseguirmos compreender, voltando aqui ao singelo, como de um lado guardiães e de outro propulsores dessa agenda, acho que é algo que dá muito sentido a gente estar aqui hoje, nessa altura do ano, nesse momento, reunidos, falando dessas coisas e olhando para frente. Então, eu queria, com esse sentido, agradecer de novo e dizer que seguimos nessa trilha. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Eu vou deixar para fazer os comentários ao final. Suzana, então, se você puder nos contar um pouco qual é a visão do governo, como é que vocês estão integrando esses ODS nas questões das políticas públicas e o que a gente pode esperar pela frente. Bom dia a todas e todos. Eu vou pedir licença para ficar em pé para poder ver uns slides que eu trouxe para vocês. Então, vou falar dali. Então, também eu vou apertar o meu início aqui de tempo agora e também tentar ficar dentro dele. Eu sou Suzana, eu trabalho na Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência. Em nome, então, da Secretaria, eu quero agradecer o convite e parabenizar pelo evento e trazer para vocês um pouquinho do que a gente tem feito lá no governo federal e que já me foi facilitada aqui a exposição pelos meus antecessores, né, e pelos vídeos que já foram apresentados. Portanto, estamos falando de uma agenda global, mas que precisa e tem necessidade de ser aterrissada no Brasil, transformada numa agenda de Brasil, porque estamos falando de uma agenda que trata de 17 objetivos e 169 metas, que dialogam todos eles com os grandes desafios que a gente ainda persegue, apesar de todo o êxito ocorrido com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que era, como o Cristiano bem ressaltou, né, uma agenda daqueles países mais subdesenvolvidos, né, talvez, e que daí se amplia para uma agenda maior, né, e eu estou falando de objetivos que a gente ainda persegue, apesar dos resultados que tivemos anteriormente, né. Então, como tratar a erradicação da pobreza e da fome, a redução das desigualdades, as ações contra as mudanças climáticas, a redução da violência, da corrupção e do suborno, né. Então, uma agenda, né, de oportunidades para o país, uma agenda onde se pode pensar um planejamento mais a longo prazo,
apesar de que esse prazo não é tão longo assim, mas é uma oportunidade de retomar a questão do planejamento a longo prazo no Brasil. Então, passando muito rapidamente sobre isso, ainda há um ponto que nos aflige, que é a questão do conhecimento da agenda, né? Já estamos há 3 anos, comemoramos no último dia 25 de setembro, há 3 anos de assinatura do Pacto Global, e ainda temos muito desconhecimento sobre a agenda. Essa é uma pesquisa realizada pelo PNUD e IBOP no ano passado, onde 1% da população, talvez nós que estejamos aqui nessa sala hoje, conheçamos totalmente sobre o assunto. Então, ainda há muito a se percorrer, né, para que essa agenda seja, então, conhecida, seja falada, seja discutida, seja pensada e, sobretudo, seja implementada, né? Porque a gente está falando de uma agenda do hoje para a garantia do amanhã. Então, ela precisa ser trabalhada todos os dias. Então, eu quero trazer aqui o que o governo federal tem feito. Quando chegamos em 2016 na Secretaria de Governo e na Presidência da República, tínhamos uma decisão a tomar: levar a cabo a agenda ou deixar as coisas acontecerem, deixar a sociedade tomar conta e o governo ficar numa posição mais passiva, né? Mas entendemos que isso não poderia acontecer, mas aqui também já ouvi nos meus antecessores dizendo sozinho não dá. Né? E sozinho não dá, não é uma agenda de governo. A gente está falando de uma agenda de Estado, uma agenda da sociedade brasileira. E, em sozinho não dá, a gente precisou, então, trabalhar com as 3 etapas da agenda, que já foi falado sobre a negociação. Então, a gente partiu para as etapas de internalização e interiorização dessa agenda. E, dentro da etapa de internalização, a questão da governança nacional, porque sozinho não dá, e precisa também ser coordenada a ação de acompanhamento, de implementação dessa agenda no país. E, para isso, então, os desafios, então, na questão da internalização são exatamente os de sensibilizar os atores. Todos os dias nós temos feito trabalho, participado de eventos como esse, feito reuniões bilaterais, multilaterais, com diversos setores, para dizer o que é a agenda, a importância, a oportunidade para cada um dos setores em apoiar, em implementar, em executar a agenda, os objetivos do desenvolvimento sustentável, integrados, interligados, indivisíveis, que foi mostrado também nos vídeos anteriormente. Outro desafio de implantar uma governança no nível nacional, de adequar as metas globais para a realidade brasileira e também definir os indicadores nacionais para o monitoramento do avanço, do alcance dos objetivos. Com isso, em 2016, então, a Presidência da República institui uma Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se reúne a partir de julho de 2017. Ela foi instituída em 2016 e, em 2017, então, ela começa as suas atividades efetivamente. Uma comissão que entendemos não ser aquelas comissões somente para ter espaços de representação, comissões de 30, 40, 50, 60 representantes, mas tentamos fazer uma composição onde fossem coletivos dos setores a serem representados nessa comissão. Então, ela tem 16 membros, 8 de governos e 8 de sociedade civil. Os de governos no nível federal... Faltam 5 minutos e eu estou na metade. Os de governo federal, então, eles foram divididos ali, os ministérios representativos dos temas, né, do desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho o ministério que representa o ambiental, o social, o econômico e o institucional também. Os coletivos do governo estadual, representados pela Associação Brasileira de Meio Ambiente, de entidades de meio ambiente, e nos governos municipais, a CNM. Então, esse é o lado de governo. Do lado da sociedade civil, dividido em 3 grandes grupos: o grupo da sociedade civil sem fins lucrativos, o terceiro setor, o grupo de ensino, pesquisa e extensão e o setor produtivo. Aqui não é a CNI que está aqui representada, é o coletivo do setor produtivo,
representado pela CNI na comissão. Não é só o Instituto Ethos, é o Instituto Ethos e o que ele traz por trás dele, todas as instituições que o Instituto Ethos traz por trás dele também. E assim como todos os outros coletivos também representados. Todos esses coletivos não foi o governo federal que determinou quem seria, muito pelo contrário, fizemos editais públicos de seleção, se candidataram, concorreram a essa vaga para ser representante nessa comissão. Além disso, essa comissão também ela tem um assessoramento permanente do IBGE e do IPEA, o IBGE coordenando toda a questão da produção dos indicadores para o monitoramento e o IPEA trabalhando na questão dos relatórios e na adequação de metas que eu vou falar mais à frente. E câmaras temáticas também, que, conforme necessidade, são criadas para que possa subsidiar as decisões da comissão. A comissão ela não é deliberativa, ela é propositiva, então ela leva subsídios, né, à presidência da República para que sejam adotadas as medidas necessárias. Bom, em relação à adequação de metas, que foi o trabalho que o IPEA realizou, reuniu mais de 700 profissionais da esplanada dos ministérios, dos órgãos de governo, exatamente para ler meta por meta e adequá-las à realidade brasileira. Dessas 169 metas, o resultado foi que 167 delas são convergentes ao Brasil e 128 foi ali alterado o texto. Por quê? Porque o Brasil já alcançou muitas metas que constam da agenda no nível nacional, mas ainda existe, intrarregionalmente, municipalmente, ainda números a serem alcançados, metas a serem alcançadas. E aí, então, o que acontece? Foi feito todo esse trabalho, o documento está pronto e ele está disponível para consulta pública. Então, quero convidar todos vocês que estão aqui para entrar nessa plataforma, está aberta até o dia 16 de dezembro, para consulta pública, se você concorda ou não concorda com o que foi estabelecido ali como meta para o Brasil. Esse documento finalizado vai ser enviado, a comissão vai enviar ao presidente da República, que vai dar a ordem coordenada na esplanada, nos órgãos do governo, para a implementação dessas metas. Então, aqui, consultaspublicas.ipea.gov.br, você entra lá, dá o seu like, o seu dislike, e faz o comentário e deixa ali para a gente poder melhorar o documento que foi produzido. Aqui a questão dos indicadores, o IBGE também trabalhou e está disponível a plataforma IBGE, onde você pode acessar ODS por ODS e visualizar ali como é que está o estágio de produção dos indicadores globais à realidade nacional. Também disponível a plataforma, também essas duas iniciativas elas estão todas no âmbito da Comissão Nacional, porque a comissão tem um plano que foi elaborado para 2 anos, esse plano está sendo monitorado mensalmente, né, inclusive pelos órgãos de controle, que tem cobrado da comissão a execução para e passo do plano. Então, também a plataforma a ODS Brasil do IBGE também é uma entrega também da comissão para a sociedade brasileira. Então, você entra ali, ODS por ODS, já vê o que está produzido e o que não está produzido em relação aos indicadores. Aqui foi um exercício que foi realizado também a pedido da comissão, que era exatamente de se saber como é que o PPA vigente ele se alinhava aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E desse exercício saiu, então, uma outra aplicação que está hospedada no Ministério do Planejamento, que é o PPA Cidadão, que ali você tem várias agendas, entre elas a agenda ODS, e você pode também entrar ali e verificar quais são os programas, as iniciativas que estão vinculadas aos ODS. Para o novo ciclo de PPA, que se inicia ano que vem, já há, né, o exercício de construção de uma metodologia onde a agenda seja a orientadora para a construção dos novos programas, das novas iniciativas para o novo ciclo de PPA, que vai acontecer de 2023. Aqui, por fim, é só como é que a gente aterriza essa agenda, que ela
ela é nacional, mas ela acontece nos municípios, nas cidades, nos territórios, como foi mencionado aqui nos vídeos. A gente precisa identificar, né, os objetivos e as metas prioritárias para o município ou para a região. Então, acho que acho que foi o Cristiano que mencionou a questão do Piauí, né, de ODSalizar o seu plano plurianual. Já existe essa iniciativa em alguns municípios do Brasil que já estão trabalhando com nessa perspectiva. Conhecer, mapear as políticas públicas que já existem, que contribuam para o alcance dos objetivos e metas, e elaborar o seu planejamento olhando para os objetivos e as metas dos ODS, né, as metas da agenda. Então, esse é um desafio de fazer essa agenda chegar no território, né? Ampliar o conhecimento dessa agenda, capacitar os gestores locais, valorizar as instituições. A Luciana mencionou isso, né? A questão da valorização institucional, ela é fundamental, né, para que essa agenda aconteça, disponibilizar ferramentas, instrumentos para a gestão, conhecer a realidade local. É uma coisa que, e por fim, por fim mesmo, que eu queria também deixar registrado, ainda é o desafio do conhecimento do que acontece no território, das práticas que estão acontecendo no território. A gente, em março, também lançou um prêmio chamado Prêmio ODS Brasil, com a finalidade de dar visibilidade, de trazer ao conhecimento da sociedade iniciativas, práticas que estão acontecendo no país como um todo. Fizemos uma divulgação de forma totalmente colaborativa, participativa, sem muitos recursos. Visitamos as 27 unidades da federação, fazendo seminários de divulgação do prêmio. E, para nossa surpresa, recebemos 1.038 inscrições de iniciativas que estão acontecendo, iniciativas de governos municipais, estaduais, iniciativas do terceiro setor, iniciativas do setor produtivo, iniciativas de ensino de escolas, universidades, em todo o território nacional. Nos chamou muita atenção essas 1.038 práticas que vão ser sistematizadas e entregue em um banco de boas práticas, especialmente estamos falando de filantropia, né, de investimento social privado, né, então ali tem mais um acervo, né, de iniciativas que acontecem no Brasil e que necessitam, né, às vezes de um incentivo a mais para deslanchar, iniciativas que podem ser replicadas de norte a sul do país também, e essa entrega desse prêmio, então, acontece agora no dia 13 de dezembro, no Palácio do Planalto, e o desafio foi, das 1.038, selecionar 3 em cada uma das 4 categorias, né? Então, chegamos a 40 iniciativas e que vão receber ali as 3 primeiras em cada categoria, uma premiação, um troféu, e as outras uma menção honrosa. E, aliás, em relação ao troféu, eu quero só dar o último destaque e também trazer o gancho que o Cristiano falou sobre o Piauí, né, Cristiano? O Piauí, que a gente pensa que está deixado para trás, né, tem um povo muito resiliente, né? E pensando na premiação, pensando no troféu, a gente e com esse espírito de não deixar ninguém para trás, nós fomos buscar numa comunidade no Piauí, onde metade da população é surda e muda por conta do cruzamento genético de 3 grandes famílias que ali viviam. Não está sendo deixado para trás. Foi também descoberto por uma iniciativa de filantropia, de voluntariado, por um grande design daqui de São Paulo, inclusive, e que trouxe essas pessoas à inclusão, né? Então, assim, da resiliência do sertão, da seca, da falta de água, as pessoas não estão deixando para trás, elas precisam só de oportunidades, né? Então, a Agenda 2030 é uma agenda de oportunidade, o setor do voluntariado, da filantropia, né, que tem esse poder, né, de ajudar. Não é uma agenda só de governo, deste governo para o próximo governo, né? É uma agenda da sociedade brasileira. Então, a nossa mensagem é disso, né, de continuar conclamando a sociedade brasileira a não deixar ninguém para trás. Muito obrigada e desculpa ter passado o tempo. Obrigado, Suzana. Chamar rapidamente, então, a Márcia Friso, aqui da Rede Globo, para fazer a sua apresentação, e depois, ao final, a gente volta ali para cima e abre para, rapidamente, alguma pergunta. Bom dia a todos, eu sou baixinha, vocês estão me vendo daí? Sim. Bom dia. Bom, estou muito feliz de estar aqui, agradecer a todos os parceiros, agradecer ao GIF, agradecer a Luciana, a Plataforma de Filantropia, PNUD,
e todo mundo que está aqui essa manhã, a equipe e as minhas gestoras que confiaram em mim para passar esse recado. E assim, nós somos só mais um parceiro para ajudar a popularizar esses ODS e ajudar essa agenda a acontecer. Então, assim, me sinto muito à vontade, porque realmente é um trabalho que a gente tem feito desde que foram lançados os ODS, para tentar fazer com que a população abrace essa agenda. O Zé Marcelo falou um pouquinho das datas redondas, né? 10 anos de GIF, 20 anos de Ethos, que foi com quem eu aprendi que podia agir diferente, né, no setor privado. 30 anos da Constituição e 70 anos dos direitos humanos. Então, assim, a gente tem um caminho, a gente já percorreu muitas coisas e estou aqui reforçando os votos de que a gente vai continuar. Vamos lá, a gente faz uma ponte com a sociedade para falar de grandes temas. Não dá aqui para uma TV, um veículo de comunicação, escolher uma única causa. Então, assim, a gente trabalha com o que a sociedade pede, em grandes temas, né? Sempre trazendo o foco da comunicação. O primeiro foco, que é o foco que a maior parte das empresas trabalha, é a educação. Realmente, esse é um grande foco nosso, trabalhar para que a informação mexa o ponteiro da educação no país. E sempre a nossa agenda atrelada aos ODS. Então, vocês estão vendo aqui nesse slide que a gente conseguiu fazer essa lição de casa. Em educação, onde é que as nossas ações contribuem para os ODS, em direitos humanos, e aqui é uma agenda gigante, né? Tem Criança Esperança aqui dentro, tem a plataforma Respeito, que fala sobre raça, gênero, pessoas com deficiência, idosos. Tem um mundo aqui de direitos humanos, e todos eles relacionados à agenda dos ODS. E a área de sustentabilidade ambiental. Como o Zé Marcelo falou, é uma área que é pouco mencionada nas outras empresas e nas outras organizações, mas a gente trabalha essa agenda fortemente. E como é que a gente funciona lá, né? É um exemplo para, de repente, inspirar, ajudar a gente a trabalhar em conjunto cada vez mais. Cada um desses temas, na hora que a gente vai trabalhar, a gente trabalha a agenda do ano, um pouco baseada nas efemérides. Então, assim, tem o Dia Mundial da Água, tem o Dia da Síndrome de Down e tal. Na hora que a gente tem uma data, uma efeméride, a gente aproveita e faz um 360. O que a gente faz? Campanha publicitária da TV, da rádio, material publicado para que ajude o jornalista e a produção dos programas a trabalhar os temas. Então, sempre tem um diálogo interno com especialistas. A Luciana já foi falar sobre os ODS. A gente sempre faz um diálogo com algumas pessoas e publica um material com fontes, com referências, com dados, para que esse assunto seja internalizado na empresa e ele vá para o vídeo. Trabalha matéria, programas de entretenimento, trabalha com as afiliadas, trabalha com as regionais, enfim, todas as frentes de comunicação que a gente pode falar, a gente fala num único momento, para que realmente seja um canhão e a população toda seja atingida, né? No final, a gente tem uma pesquisa que demonstra que 100 milhões de pessoas passam pela comunicação da Globo em algum momento no dia. Então, assim, é metade da população por dia que é atingida por essa mensagem, e é isso que a gente quer. Nem sempre a gente atinge todo mundo, mas eu acho que é um bom número e as mensagens ficam rolando o ano inteiro. Então, é um pouco dessa estratégia que a gente quer contar para vocês. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu queria ter trazido mais, mas não dá tempo. Então, assim, quem quiser me procurar depois, a gente pode mostrar. Aqui a agenda de direitos humanos, só para contar para vocês o que é importante. O nosso ODS, enquanto empresa, é o ODS Parcerias, é o 17. Apesar do meu, pessoalmente, ser o 16, e cada um na empresa escolhe o seu. A gente, enquanto empresa, tem esse papel de atuar em parceria, em articulação com os parceiros, para que cada um faça a sua parte. E aqui a gente entende de comunicação, mas cada um dos parceiros entende de um dos temas. Então, assim, quando a gente lançou a plataforma Respeito, a gente procurou as Nações Unidas, obviamente, e vários outros parceiros para que ajudassem a gente a balizar um pouquinho essa comunicação. No final, assim, só um exemplo, para trabalhar o tema HIV/AIDS. Uma dramaturgia ia falar sobre uma pessoa com AIDS
na década passada. E a cena final que eles queriam colocar numa carteira, AIDS mata. E a gente foi para a UNAIDS e falou, e o que vocês acham? Eles, não, pelo amor de Deus, não, AIDS mata. Então, assim, o tempo todo trabalhando em parceria para que esses parceiros nos ajudem a alinhar o discurso. E, no final, ficou assim, AIDS tem cura. Procure, enfim, sempre com uma informação do que a população tem que fazer. Afinal, a gente tem uma série de questões no país e a gente tem soluções e a quem procurar. Então, essa plataforma que fala de todos esses temas é sempre construída em parceria. A gente fez parceria com o Rodrigo Mendes, com o Instituto Rodrigo Mendes, para falar de pessoas com deficiência, com síndrome de Down e por aí vai. Educação. Vocês devem ter visto bastante. Faz uns 5 anos que a gente está falando de forma bem consistente na programação sobre educação, e aí com iniciativas 1000. Porque o que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar esse tema na área é o seguinte, enquanto mãe, o que eu tenho que saber sobre educação? Será que toda vez tem matéria sobre volta às aulas, não tem? Janeiro e julho. O que a gente via nessas matérias? Mochila pesada e trânsito. Será que é isso que eu tenho que saber? Então, esse tipo de provocação que a gente tem feito internamente, para que a gente também aprenda e consiga colocar um discurso diferente. Afinal, como é que a gente muda a narrativa da educação no país? Especialmente falando sobre escola pública. Como é que a gente ajuda, enquanto empresa, né, o nosso papel de comunicação, a melhorar a escola pública no país? Valorizando, falando sobre a importância do professor, sobre a importância da leitura. Então, é um pouco dessa narrativa que a gente traz. E aí tem exemplos de sucesso, assim, de lançar campanha dentro da novela Malhação, de falar sobre o Prêmio Educador Nota 10. Ontem a gente falou, eu ouvi bastante sobre parceria, e a gente conseguiu também uma parceria inédita. O Grupo Abril e o Grupo Globo fizeram uma parceria para falar sobre Educador Nota 10. Então, é isso, é uma causa única. Não tem concorrente aqui. É um pouco isso que a gente trabalha a educação. E aqui eu queria trazer um exemplo de um filme que é sobre meio ambiente. Pode rodar. Acho que tem que fechar. Vênus. A média de temperatura lá é de 460 graus Celsius. Marte, basicamente, só tem areia e rocha. Plutão, longe, bota longe disso. Não tem para onde correr, não. Melhor cuidar mais do que é nosso. O planeta é a nossa casa. Preservar e cuidar dele é responsabilidade de todos. Com pequenas atitudes, podemos fazer a diferença. Menos é mais. Ai, que bom, uma luz na minha cara, ótimo, vocês estão me vendo. Bom, e aqui uma outra questão que a gente também trabalha internamente. Sempre que a gente traz um elenco para participar de algum evento ou de alguma campanha, é sempre uma pessoa engajada. Então, além dos debates que a gente faz internamente com programação e com jornalismo, a gente também faz isso com entretenimento. Então, o Matheus Solano é uma pessoa super engajada e você vai ver que ele está em outras campanhas, está num evento nosso, sempre nessa questão de construir pontes com a sociedade e usar o que a gente tem de comunicação para transmitir a melhor mensagem. Agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é efetivamente da agenda dos ODS. Como é que a Globo está ajudando a popularizar esses termos, esses indicadores, essas metas e objetivos, para que a população entenda e participe. Essa é uma convocação para que todo mundo faça parte. Pode rodar aí. Tem gente que é da geração X, tem gente da Y, da Z, tem os millennials, tem a geração pós-tudo. Quer saber? Pouco importa qual é a sua. O que todo mundo tem que ser é da geração do amanhã. É a geração que cuida hoje para que o amanhã exista. Como fazer isso? ODS são os 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável que todos os países assumiram com a ONU. São as 17 coisas que todo mundo tem que fazer para que todo mundo tenha um amanhã. Entra no site, está tudo lá. O que precisa ser feito, o que já tem gente fazendo e o que você pode fazer hoje para todo mundo poder ter um amanhã. Geração do Amanhã, uma iniciativa das Nações Unidas, uma campanha de todos nós. E como vocês viram, tem outras agências das Nações Unidas assinando nossas campanhas. Então, tem o ONU Meio Ambiente, tem o PNUD, tem o UNAIDS,
Tem. Bom, Unicef e Unesco, obviamente, há muitos anos. E essa campanha foi do ano passado, quando a gente começou a falar sobre isso e aderiu à plataforma de filantropia. Aí, esse ano, a gente fez uma nova campanha, mas com 4 outras pessoas do elenco e com a ajuda da Rádio Globo também. A Rádio Globo entrou em parceria e está ajudando a disseminar esse conteúdo pelo país. Pode rodar. Uhum. 124 milhões de crianças não podem ir à escola. 2,4 bilhões de pessoas ainda não possuem saneamento básico. 193 países se comprometeram junto à ONU para mudar essa realidade. Um plano com 17 objetivos até 2030 para um mundo mais humano. Se quisermos um amanhã melhor, temos que agir hoje, agora. Acesse geraçãodoamanhã.globo.com e veja o que você pode fazer pelo mundo. Pode voltar para a apresentação, por favor. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é assim, sempre construído em parceria. E quando a gente fala parceria, é parceria de verdade. E não é simples, não é fácil, não é trivial. Realmente são muitas idas e vindas nessa construção de linguagem e a gente aprendendo cada vez mais com o PNUD e com o ONU Meio Ambiente, com o Unicef, sempre com esses parceiros, para que a gente alinhe e consiga transmitir ao público o que é de mais importante, mais correto e que mexa esse ponteiro. Aí é o exemplo da Rádio Globo. Deixa eu dar mais um. E aqui uma outra maneira de comunicar. A gente criou, faz 2 anos, uma plataforma de redes sociais para ajudar a dar voz ao que a população já faz. Então, é assim, o que cada um, dentro desse quadro, faz por um dos ODS. E eles contando a sua própria história. Não é a TV Globo contando, ou a Rádio Globo, enfim, nem um veículo de comunicação. É a própria pessoa contando o que ela faz e por que ela faz para inspirar novas histórias. A gente fez isso ano passado com 10 histórias e aí tem todo tipo de assunto, né? Diversidade, violência contra a mulher, a questão de inclusão de pessoa com deficiência, meio ambiente, educação, tem de tudo. Fizemos o ano passado e fizemos esse ano com novas 6 histórias. Eu queria mostrar um para vocês, depois eu vou deixar o link para que todos vocês possam acessar. O que a gente faz? Coloca nas redes sociais e depois muitos dos programas chamam essas pessoas na hora que vão falar sobre o tema, para ampliar o debate e ampliar a voz da população, o que é muito interessante. Desculpa, pode rodar, por favor. Como é que funciona esse negócio de mudanças climáticas? Para a gente enfrentar esse problema, a gente precisa reduzir drasticamente as emissões. Certamente não é fácil, mas eu diria que também não é um sacrifício. Eu acho que dá para fazer coisas no nosso dia a dia também. Você vai daqui até ali? Ande. Não dá para andar? Pedala. Não dá para pedalar? Vai de transporte público. Tá bom, quer ir de carro. Então vai de carro, mas pelo menos abastece com etanol, certo? Reduzir o lixo, reciclar. Pode parecer que são coisas pequenas, né? Mas são essas coisas que a gente faz no cotidiano que moldam o nosso hábito. E o hábito é que molda o nosso comportamento. E o nosso comportamento é o que é preponderante para a gente tomar decisões. Eu acho que é uma grande oportunidade a gente poder salvarmos a nós mesmos e legarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, um mundo que seja mais sustentável, mais saudável, mais limpo e, por que não, mais feliz. Vamos lá, é isso. E eu tenho a felicidade de trabalhar numa área que tem esse propósito, ajudar a construir uma sociedade melhor. E a gente sempre busca boas histórias para ajudar a contar isso para a população e inspirar novas histórias. A gente conseguiu também esse ano, o Como Será exibiu durante 17 sábados, um ODS por sábado, para ajudar a dar outros exemplos, além desses que a gente já tem aqui no RAP. E também o Hora 1 fez uma série especial sobre os ODS. Não sei se vocês viram no RAP do Tasso que passou, o Kovalik estava lá na plateia. Então, é isso. Além dos diálogos, a gente também faz... convida pessoas da própria empresa para que elas também conheçam. O Kovalik foi inspirado por essas histórias e fez uma série incrível, que é com ela que eu quero terminar, para deixar esse recado final. Assim, todo mundo é parte disso, a gente só vai se for junto e nós somos uma das pontas aqui para colaborar, pequena. Eu sei que cada um de vocês aqui faz um trabalho incrível, mas sim, é só um exemplo para dizer, estamos juntos. Obrigada.
Nós só temos esta casa. Já nos aventuramos no vizinho mais próximo, a Lua, mas lá não é como aqui. Dizem que um dia podemos encontrar outro lugar com tanta fartura de água, alimento e beleza. Mas por enquanto, o que temos é este planetinha azul, com sua fartura e suas limitações, onde quase 2,5 bilhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Mais de 1 bilhão não tem acesso à água potável, 828 milhões moram em favelas e cerca de 795 milhões estão subnutridas. Se seguirmos crescendo, consumindo, produzindo lixo e desigualdade no ritmo que estamos fazendo, um planeta não é suficiente. Para buscar um equilíbrio, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 17 metas para resolver os desafios da humanidade sem destruir ainda mais o planeta. Aqui nesta região da Estrutural, uma cidade satélite do Distrito Federal, a gente poderia listar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dificilmente encontraria um que estivesse perto de ser alcançado. Brasília é uma das cidades mais ricas do país e as pessoas que moram aqui estão entre as mais pobres. A rua é isso que a gente está vendo. Eles não têm água encanada nem esgoto, o que provoca muitos problemas de saúde. A luz é gato. Quase todas as pessoas que moram aqui são catadoras de papel. Muitas vezes não têm alimentação adequada e não tem muita segurança por aqui. Mas eles têm uma coisa, que está aqui atrás dessa porta. Deste lado, a dura realidade que a gente acabou de ver. Aqui dentro, uma creche para os filhos dos catadores. Uma esperança de que o futuro será diferente. Combate à pobreza e combate à fome, objetivos 1 e 2, são fundamentais nessa caminhada. As metas são importantes para que a gente possa entregar um Brasil em 2030 diferente desse hoje. De agora em diante, temos 12 anos. Parece muito, mas o tempo passa rápido e cada um precisa fazer a sua parte. Obrigado, Márcia. Suzana, pedi para você também subir. Então, rapidamente, pessoal, só recapitulando aqui, agradecer a participação de todos. Então, o Zé Marcelo comentou um pouco da importância do propósito para direcionar as ações e os projetos, de ter objetivos comuns que possam direcionar e utilizar o investimento social privado como um promotor e indutor desse avanço com propósito, né? E também comentou, por último, o desafio de ser efetivo, né? A gente precisa de ações que efetivamente transformem a realidade. A Suzana trouxe aqui a importância de colocar a Agenda 2030 como agenda do Brasil e uma série de desafios, desde ampliar o conhecimento sobre a Agenda 2030, e aí o papel que a Globo está fazendo é essencial nesse caminho, o desafio de internalizar as metas e indicadores, e também o desafio de levar os ODS para os municípios, o que a gente chama de territorialização. Um nome que eu sempre achei meio estranho, no sentido de comunicação, talvez ele não comunique muito, mas é isso que é, de levar na ponta para o território e transformar a vida das pessoas que moram lá. E, por último, a Márcia, então, estava mostrando a importância de comunicar os ODS e como a Rede Globo está usando, de fato, todas as suas possibilidades, desde engajar o próprio time até disponibilizar espaços que ela poderia estar vendendo, mas ela está efetivamente direcionando esses espaços para comunicar a Agenda 2030 num esforço de parceria não apenas com as Nações Unidas, mas com outras instituições. Então, também, a todos aqui, o parabéns pelas ações. Eu queria abrir para pergunta, a gente vai ter tempo para fazer 2 perguntas. Vou pedir para a pessoa que quiser fazer a pergunta ser realmente breve, e aí a gente pega as 2 perguntas e responde tudo junto. Peço para que a pessoa se identifique e diga para quem está perguntando. Então, valendo. Quem quer perguntar?
Bom dia, meu nome é Kenan, eu sou bolsista do Fulbright, sou dos Estados Unidos, fazendo pesquisas sobre as ONGs aqui no Brasil, como a crise afetou eles e cultura do filantropia. Então, tenho uma pergunta para a Suzana. Durante a minha pesquisa, eu conheci vários projetos sociais e uma coisa eles falaram foi quando trabalhando com o governo, eles viram que quando a nova administração chega, eles mudam como fala, prioridades. Então, você ainda percebe isso e você acha que isso vai afetar seus planos e agenda para o futuro? E o que você está fazendo para diminuir essa chance para acontecendo? Não sei se você entendeu. Tá. Obrigado. Muito boa pergunta para a pessoa certa. Antes para deixar ela respirar e pensar como ela responde, mais alguém quer fazer mais uma pergunta? Para a Suzana também, houve uma... Gente, super importante, né? A figura do governo federal está aqui. Existe um intento, né? Um desejo muito grande de que realmente os ODS eles se tornem uma política de Estado. Como que vocês estão vendo uma política que, nesse momento, ainda é uma política de governo? Se existe essa possibilidade nessa transição que acontecerá agora de que continuem os trabalhos para se tornar uma política de Estado mesmo. E o segundo ponto, que é para a Márcia, a Rede Globo ela tem feito um trabalho bem legal, bem louvável, mas como que vocês articulam lá dentro para que, em determinado momento, essa agenda dos ODS ela realmente seja comprada por todos que ali estão, e como que é lidar com essa agenda dentro de uma organização que, em determinado momento, está falando que o agro é pop, na maneira como está, e, em determinado momento, está falando que negócios de impacto são importantes, né? São essas duas questões. Ok. Bom, então vamos lá, né? Eu vou tentar responder. Não sei por que as pessoas ficaram vermelhas, mas assim, essa questão da descontinuidade de políticas, que foi o que você trouxe, ela é quase que cultural no Brasil, né? Então, entra um governo novo, muda-se tudo porque para trás não prestava, não dava certo, né? Então, a gente está falando de cultura no Brasil e que a sociedade tem um grande papel na escolha dos seus representantes, sobretudo no setor, no poder legislativo, né? O executivo ele propõe leis, ele não aprova leis, né? As leis são escritas e criadas no legislativo. Então, essa descontinuidade ela nos persegue, né? E a gente precisa realmente é um desafio, assim como a agenda. A agenda é uma agenda de sociedade, como eu mencionei na minha fala e também ouvi aqui anteriormente, né? Ela não é uma agenda deste governo, ela é uma agenda da sociedade. O governo faz a sua parte com as políticas de Estado que já estão em vigor. Então, meio ambiente, existe política de meio ambiente, que é uma política de Estado, e existem assim outras políticas de Estado também. Você quer saber e você quer puxar da minha língua para o próximo governo? Não sei te dizer quais são as expectativas. Nós estamos trabalhando, né, informando, deixando o mais transparente possível o que está sendo realizado, né, dizendo que não tem volta o Brasil não continuar neste caminho, né, não tem volta não monitorar os indicadores, não tem volta não cumprir as metas, né, é um pacto global, mas ele é, sobretudo, brasileiro. Vamos combinar, a gente está falando de uma agenda do Brasil. Né? Então, as pessoas ainda têm muito essa reação assim, de dizer que é uma agenda da ONU, é uma agenda da ONU. Eu não vi aqui nenhum dos desafios dos 17 objetivos que não sejam nossos. Né? Afinal de contas, a corrupção está resolvida no Brasil, saneamento, né? O Covali, que acabou de mostrar ali, eu estava quando ele foi fazer a entrevista lá em Brasília. Né? Então, está tudo resolvido. Né?
Não, né? Então, assim, é uma agenda do Brasil, eu acho que é uma agenda que não tem volta, eu acho que todos nós que estamos nessa sala, cada um no seu setor, precisa se engajar e fazer o que precisa. Para o próximo governo, não sei, vamos continuar trabalhando para que a comissão se fortaleça. A Luciana, eu trago de novo a questão do fortalecimento institucional fundamental, essa comissão nacional, de forma paritária, com os atores da sociedade civil ali trabalhando. Porque, vamos lá, vamos combinar, a gente tem ali 10 estruturas que não vão mudar no dia 1º de janeiro. Estou falando do coletivo de estados, municípios e dos coletivos da sociedade civil. Então, aí é a força que a gente precisa da sociedade brasileira para dizer, olha, governo, essa é uma agenda do Estado e ela precisa continuar. Tá bom? Agora tá. Sim. Hugo, obrigada pela tua pergunta. E essa é uma pergunta, como eu falei, bastante frequente sobre a questão do agro. Mas, antes de falar sobre o agro, eu queria te responder como é que a gente trabalha internamente. Então, além dos diálogos, e aí os diálogos envolvem capital humano, engenharia, jornalismo, programação, afiliadas, rádio, jornal, todos os veículos para que a gente leve informação para dentro, reflita, debata e depois coloque isso no vídeo. E isso de forma contínua. O que eu não mostrei, a gente, cada vez que faz um evento, que faz uma matéria, que faz uma série, tem uma intranet, a gente sempre coloca qual é o ODS relacionado àquele tema. Então, assim, olha, a área de gestão ambiental fez um plantio de 100 mudas conosco, a gente coloca lá o ODS 15. A área de capital humano fez um debate sobre gênero, a gente coloca lá o ODS 5, e assim por diante. Para que cada vez mais todas as pessoas, e são 13 mil nas 5 Globo, mais 13 mil nas afiliadas, é bastante gente, para que seja atingida por essa mensagem e para que eles também transmitam. Então, assim, tem uma série de estratégias que a gente trabalha e que não estão mostradas aqui, nem dava tempo. E a questão do agro. Eu fui entender por que todo mundo me perguntava isso, perguntava para o meu diretor, para quem criou a campanha, para todo mundo. Muitas pessoas acham que é uma campanha institucional. Era uma campanha comercial. Né? Então, assim, o primeiro ponto importante é esse. A gente vive de vender publicidade. E é muito interessante dizer que uma empresa que vive de vender publicidade faz uma campanha menos é mais. Né? A gente tem que mostrar todos os lados da sociedade. Né? Então, é um pouco isso. A gente vive eternamente nesse debate. Assim. É uma empresa plural mesmo. E só para você ter uma ideia, o mercado publicitário e a população estão cobrando mais atitudes sustentáveis das empresas. Então, ontem mesmo a gente estava num cliente que estava falando sobre as ações sustentáveis. A área comercial nos chamou. Então, é legal ver esse movimento. Assim, o país está mudando e não pode retroceder, e a gente está junto. Zé, quer fazer um último comentário? Fazer um comentário mesmo, dialogando com as questões. Eu acho que a minha fala inicial tocava isso, quer dizer, essas são as questões que pairam, obviamente, sobre essa agenda, esse horizonte nesse país, nesse momento. Né? E eu queria dialogar um pouquinho com a coisa da Suzana, né? Eu fiz aquela recuperação singela, porque eu acho que se trata de lembrar desse arcabouço de valores, de objetivos, como arcabouços compartilhados por essa coletividade, eu diria pela coletividade global, né? Fruto de uma construção secular, né? De acúmulo de horizontes, dentro do qual toda a pluralidade é possível. Né? E dizer que isso é algo que está nos ODS, mas que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está na Carta da ONU, de criação da Organização das Nações Unidas, que está num arco amplo de convenções e de construções multilaterais, e, mais do que isso, está tal e qual na Constituição brasileira. Né? Quer dizer, eu poderia extrair toda essa agenda aqui, não dos ODS, coisa, mas simplesmente, não precisa nem ler inteira, ler lá os 5 primeiros artigos, né? Terceiro também, né? São objetivos dessa nação: erradicar a pobreza, reduzir desigualdades, desenvolver com preservação do meio ambiente, promover inclusão e equidade de oportunidades e de direitos para todos e todas. Né? Está lá. Né? Então, assim, isso são objetivos dessa nação. Né? E quando eu falo e evoco os 30 anos, né, tem uma beleza, a Constituição de 88, quem conhece aquele processo, a gente falava disso ontem, né, aquilo realmente cumpriu o papel do que uma Constituição deve ser. Né? Foi um processo que estava todo mundo ali, né, Átila? Os vários interesses, os vários atores da sociedade, aquele foi um processo de intensa negociação, né, como o de construção dos ODS, como o do Cristiano chamou a atenção aqui, também é. Né? Nesta reunião de condomínio, né, haverá amplas negociações. Né?
Nós produzimos aquilo como uma moldura de valores e de objetivos que nos une, que nos amalgama e que nos norteia como nação. Dentro dessa moldura, há todo espaço para o debate político, né? Haverá visões diferentes sobre o que é prioritário dentro daquele arco, haverá visões diferentes sobre quais são os modos mais efetivos de produzir esses objetivos, como é que se produz desenvolvimento social, como é que se produz desenvolvimento econômico, né? Como é que se conjuga o horizonte de desenvolvimento econômico, de produção, né? Como também insumo de bem-estar, com sustentabilidade, com qualidade de vida, né? Enfim, tem um debate amplo aqui, né? Haverá espaço tanto para dissensos nisso, de ponto de vista, de orientações. Quem é mais habilitado ou habilitada para impulsionar e levar essa agenda e nos liderar nisso, em cada momento, né? Isso é um debate político, né? Haverá pessoas na sociedade que vão falar de lugares diferentes e que vão levar partes diferentes dessa agenda, que vão priorizar temas para si, e cada um vai botar um tijolo nisso. Vai ter o pessoal que está na educação, que está na segurança, que está no meio ambiente, que está nas desigualdades em geral, que está na saúde, etc., né? Que está no desenvolvimento econômico, que está na agenda institucional, né? Que está em lugares diferentes da sociedade. Então, o que importa aqui, eu diria, é o momento da gente conseguir reafirmar esses valores, esses objetivos como norteadores, por causa da agenda global, mas por causa da agenda do país, compreender o sentido e o valor do bom debate plural, né, para a realização disso, e abraçar essa pluralidade, não só como fundamento de respeito, né, tem que haver legitimidade para quem pensa diferente, mas também como um ativo, né, da soma desses dissensos, da soma desse ponto de vista, da soma desses acúmulos, produzimos mais bem público do que se alguém fizer sozinho, ou se fizer sozinho, ou mandar sozinho, ou mandar sozinha, né? Então, acho que é um momento de reafirmar isso, e aí volto, termino com o sentido da fala, até, Márcia, você falou de 10 anos, isso são 10 congressos, né? Mas são 22 anos como instituição, e a gente dizia no Congresso quase 30, né? O GIF surge como grupo informal em 89, e eu estou evocando isso não por uma idiosincrasia institucional, mas porque a gente sempre evocou isso, não é coincidência que ele surge em 89, logo depois da Constituição e naquele contexto, né? Ele, como eu dizia, né, provavelmente a maioria das organizações que estão aqui representadas, né, se coloca, a partir daquele momento, nessa trajetória de levar o bastão nessa direção, né? Então, acho que se trata da gente conseguir recuperar isso, conseguir reafirmar isso, com esse espírito plural, democrático, de, né, o bom dissenso e a boa complementaridade também, afirmar, esses são objetivos nossos, como disse a Suzana, e, de um lado, defender isso, né? Dizia, né, democracia, república, desenvolvimento, como a perfeição, são uma meta, nunca estão prontos em nenhum lugar do mundo, não existem realizados. E você, frequentemente, como em tudo na vida, como qualquer trajetória individual, a cada nova etapa, novos desafios, novos riscos, nossas ameaças. Estamos lidando com uma nova etapa, claramente, com seus riscos, com seus desafios, com suas ameaças. Cabe, como sociedade, preservar esse sentido de trajetória na construção, isso aqui dá margem para a continuidade, para o sentido de Estado, né? E defender, esse, para mim, é o lado do guardiães, né? E cabe, ao reafirmar isso, fazer esse exercício de atualizar que tarefas, que metas, que objetivos, e nisso ODS são fundamentais também, né? Para nos nortear na capacidade de ir para além, enfim, de todos os zigue-zagues, de todas as alternâncias, de todos os dissensos que movem o espaço público, a gente conseguir caminhar para frente dentro desses valores que, insisto, não são mais nada menos do que de todo mundo, quer dizer, de proporcionar o que a gente precisa de bem-estar, de condições de oportunidades para todos e todas, e eu quero crer que esses seguem sendo objetivos compartilhados dessa sociedade e que a gente terá que encontrar caminhos para preservá-los e reimpulsioná-los para frente. Bom, muito obrigado a participação, Zé Marcelo, Suzana, Márcia. Acho que a gente teve um bom debate aqui para colocar todo mundo na mesma página, todo mundo ter a clareza do que são os ODS, da importância de que é uma agenda do Brasil e que a gente tem que perseguir. Agora, passar para a próxima sessão. Obrigado.